Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder. Um espaço aberto para o debate político. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais. O de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o presidente em exercício da Alerj, deputado André Siciliano. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Capelli. É um prazer estar aqui mais uma vez. É um prazer recebê-lo no Jogo do Poder. Para participar da entrevista, eu trouxe também o jornalista Paulo Capelli, do Informe O Dia. Boa noite, Capelli. Boa noite, Ricardo Bruno. Boa noite, André Siciliano. Boa noite a você que nos acompanha em casa. É um prazer recebê-los aqui. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com resumo das principais notícias da semana. A medida provisória que modificava trechos da reforma trabalhista perdeu a validade. O governo lavou as mãos e jogou para o Congresso a responsabilidade. A MP nem saiu da comissão especial. A oposição diz que não houve esforço para que ela fosse discutida na comissão mista, que não teve presidente nem relator. Entre os pontos que a medida provisória alterou, mas deixaram de valer, estão a possibilidade de o trabalhador intermitente pagar a diferença do INSS quando a renda não atingir um salário mínimo, o afastamento de gestantes e lactantes que trabalhem em locais insalubres em grau máximo e a necessidade de acordo coletivo para a jornada de 12 horas seguidas por 36 horas de descanso. A preocupação do governo em conter rombo nas contas públicas pode atrasar ainda mais a retomada do crescimento da economia. Os investimentos têm sido abaixo da média, o que dificulta a geração de emprego e renda em alguns setores. A aposta do governo é que a economia cresça em torno de 3% este ano, mas para que de fato isso aconteça, são necessários investimentos que aquecem o mercado e fazem a máquina girar. O setor público é o principal investidor. O problema é que há muito tempo o governo não investe tão pouco. De acordo com o estudo divulgado pela ONG Contas Abertas, que fiscaliza gastos públicos, no primeiro bimestre do ano, as estatais investiram 6 bilhões e 300 milhões de reais, quase 1 bilhão a menos do que o valor investido no mesmo período do ano passado. E a corrupção foi apontada como uma das principais causas para a queda no investimento das estatais. O governo anunciou a criação de um painel para fiscalizar quase 1.000 obras públicas executadas com recursos federais. A promessa é facilitar o acompanhamento e, com isso, ajudar a combater irregularidades. Pelo ano, cidade e órgão será possível acompanhar o andamento de obras públicas bancadas com recursos federais em todo o país. Pelo portal dá para saber quem é o responsável pela construção, como anda a evolução do investimento e qual o tempo de conclusão da obra. No sistema há registros de empreendimento de 20 anos atrás, como a construção da linha Sul, no Recife, e um trecho da BR-364 em Minas Gerais. Eu fico por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite, logo depois do CNT Jornal. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o presidente em exercício da Alerj, deputado André Siciliano. Deputado, como é presidir a Alerj num momento de tanta turbulência, depois da prisão do presidente, depois da prisão de um ex-presidente, depois da prisão do líder, ou seja, um momento de tanta instabilidade política no Rio de Janeiro, como é assumir o comando do Poder Legislativo? Ricardo, eu fui vice-presidente no ano de 99 e 2000, no meu primeiro mandato de deputado. E como tal, vice-presidente, eu assumi muitas vezes a direção dos trabalhos ali do plenário. Logicamente, não é a mesma coisa você assinar, de ter a administração da Assembleia, mas tem um corpo funcional muito bacana, a Alerj tem uma direção muito bacana e a gente passou não só o final de 2017, início agora de 18, mas 2016 foi um ano difícil, né? Aquelas mensagens que o governo remeteu para a Assembleia e naquele momento também a gente, por vezes, também dirigiu os trabalhos do plenário. Inclusive, antes mesmo da prisão, né, dos deputados, prisão preventiva na Lava Jato, dos 3 deputados, inclusive o presidente da Alerj, Jorge Pisciani,
o André Siciliano já presidia algumas sessões por conta da doença do Pisciani, né, que estava com câncer, então ele já estava um pouco familiarizado com essa rotina. Agora, deputado, o senhor assume em meio a esse problema político, mas também em meio a uma crise financeira no governo do Estado muito grande. Recentemente, matérias publicadas na imprensa dão conta de que o governo do Estado não está conseguindo cumprir com as metas estabelecidas no acordo de recuperação fiscal. Como é que a Alerj acompanha isso? Que tipo de colaboração a Alerj está dando? Quer dizer, em meio a esse caos que se estabeleceu no Rio, há como ainda se exigir alguma coisa a mais do governo do Estado, no sentido de ainda tornar, digamos, o controle de gastos mais rigoroso? Bem, Ricardo, como eu estava dizendo, né, a partir de 2016, no final, nós tivemos uns embates grandes na Assembleia. Sim. Votamos aumento de alíquotas de ICMS para bebida, para cigarro, por exemplo. Entrou 17, nós votamos a privatização da SEDAI, autorização do empréstimo, o aumento da alíquota de 11% para 14%, o teste de gasto, que essa é uma lei e que isso está fazendo com que a Assembleia e os outros poderes também tenham que desacelerar na questão dos gastos. Então, nós, né, a Assembleia Legislativa, o Colégio de Líderes e as reuniões que a gente faz quase mensalmente com os demais deputados, fez com que a gente pudesse atravessar esse período de crise política e crise econômica. Agora, em relação aos números... Esse acompanhamento que vocês fazem das finanças do Estado confirma a informação de que não está sendo cumprido o acordo de recuperação fiscal? Não, na verdade, o que se coloca o Conselho é que algumas receitas os Estados não estava conseguindo alcançar. Por exemplo, os 600 milhões de dólares que antecipou de royalties para pagar o 13º, isso foi agora nesses últimos dias. Sim. Então, aquele crédito, aquele valor não estava constando inclusive, na meta de arrecadação. Questionou, não quis aprovar, acabou vencido. Então, tem algumas receitas, como, por exemplo, o empréstimo de 3 bilhões e 50 milhões de reais para pagar os prestadores de serviços, né, do governo, esse também não foi aprovado. Então, quando você vê os números, quando você acompanha o quadro, aquela receita que tinha previsão, por exemplo, a antecipação da concessão da SEG, que isso vai gerar mais de R$1 bilhão de caixa para o Estado do Rio de Janeiro. Não está constando naqueles números que tinham como meta, mas isso vai se dar a médio e longo prazo. Mas com todas as medidas tomadas, ainda vai se ter, nesse ano de 2018, um déficit de 10 ou 12 bilhões, é isso? Não, a previsão no orçamento era em torno de 10 bilhões de reais. Não há como fugir disso. Essa é uma previsão otimista, você acha? Não. Você acha que isso, digamos, seria o melhor dos mundos, um déficit de 10 bilhões, nesse momento, diante das condições em que estamos? Ou você acha que o governo do Estado pode atingir um resultado melhor do que esse? Muito melhor, na minha opinião. Se tiver déficit, vai ser em torno de R$1,5 bilhão. Só isso? Só isso. Diferentemente de tudo que está previsto. Por quê? Não é que seja diferente, é porque o orçamento votado no ano de 2017 previa um déficit de 10 bilhões. Sim. Mas tem algumas ações sendo feitas. O petróleo, por exemplo, sai do ano de 2017 com uma média de barril de $37. Estamos em 73, 75 dólares hoje. Então, só os royalties, na minha opinião, vai dar um fôlego de 5 a 6 bilhões de reais. Ou seja, o Rio vai se recuperar mais uma vez. O Rio se afundou muito pelo petróleo e se recupera de novo também pelo petróleo, é isso? Na verdade, Ricardo, a previsão, o que o Rio caiu muito, foi aquela tempestade perfeita. O Rio triplica em 10 anos a folha dos inativos e dos ativos. E a receita do Rio, ela despenca com a crise econômica mundial, com a crise do preço do petróleo, que sai de 107 dólares para 28 dólares o barril em fevereiro de 2016. Olha, sai de 107 dólares para 28. Todo o recurso do royalties que entra no cofre do Estado do Rio de Janeiro é para pagar aposentados e pensionistas. Então, a folha do Rio Previdência, no ano de 2006, foi da ordem de 5 bilhões e 800. No ano de 2017, foi da ordem de 7 bilhões e 800. Perdão, 17 bilhões e 800. Ela de triplica. 5,8 para 17,8. Então, ela triplica. E nisso vem a crise do preço do petróleo internacional. O Rio de Janeiro, que vive 1/3 do seu PIB do setor de petróleo, tem a questão também da crise da Petrobras, da Lava Jato. Toda essa cadeia do setor de petróleo, ela desacelera. Então, o Rio perde muito.
perde com o preço internacional do petróleo e perde com a desaceleração. Mas da estamos na economia. iminência de uma mudança de quadro na questão do petróleo Não, o novamente. petróleo aí está voltando ao preço, está em torno de 73, 75 dólares. Novos postos vão entrar em operação. Mas isso vai se dar 3, 4, 5 anos. Isso é médio prazo. A gente não pode contar com essa receita agora. Uma questão de agora é um empréstimo de 3 bilhões e 500 mil reais que está na LERJ para ser aprovado para pagar fornecedores, dívidas do governo do estado com fornecedores. Só que, pelo que eu tenho conversado com vários deputados na Assembleia Legislativa, esse não é um empréstimo fácil de ser aprovado. Por quê? Há uma insatisfação do parlamento com o governo? Bem, então, só para terminar aqui, dos 10 bi previstos, Capelli, para o ano, a gente hoje já tem um demonstrativo de em torno de 3 bi de déficit, porque o ICMS também vem crescendo a arrecadação nos primeiros meses do ano, em torno de 13% a 14% de aumento. Então, com a economia voltando, com o setor de petróleo voltando, com esses ajustes, esse déficit, na minha opinião, vai ser menor que 2 bilhões de reais. Você em relação diria ao que- empréstimo, o empréstimo de 3 bi e 50 milhões de reais, esse empréstimo, Capelli, É 3 bi e 50 milhões. 50, é para que o governo possa fazer um leilão Esse para empréstimo bater a seria dívida com seria os contraído fornecedores. com quem? Não pode ser bancos estaduais, Bancos estaduais. bancos federais, Federais. Caixa Econômica, Banco do Brasil, banco mesmo Sei. privados. Então, esse Qual é a garantia empréstimo, desse empréstimo? esse empréstimo está previsto no acordo de recuperação, é a garantia do governo federal esse empréstimo. E ele é para fazer um leilão reverso. O que é o leilão reverso? O Estado tem hoje em torno de 10 bilhões em dívidas com fornecedores. Então, esses 10 bi, o governo acha, o mais otimista, acha que pode quitar os 10 bi com 3 bi. Eu não acho. Uma renegociação. Eu acho que pode acontecer em torno de 5 a 7 bi. Por quê? Porque o sujeito que está lá com crédito 14, 2015, 2016, para receber ele vai dar um desconto, que é o tal do leilão reverso. Isso é online, isso é muito transparente. Então, isso pode injetar recursos novos na economia do Estado do Rio de Janeiro, e isso pode fazer com que o Estado abata esse passivo grandemente. Então, Tem previsão de aprovar esse empréstimo? que Ou de falta? votar, pelo menos. O que falta, como o Capelli colocou aqui na pergunta? Falta uma reorganização da base do governo. Capelli, lá na Assembleia, esse ano é o último ano do mandato. É um ano de reeleição de deputados. E é um ano também onde partidos que eram da base ou que estão na base têm outros interesses. Tem lá candidatos. Por exemplo, o PDT tem candidato, o DEM tem candidato, o PMDB está dizendo que terá candidato. Então, sempre no último ano é sempre mais difícil você manter uma base unida. Então, precisa que o governo faça o dever de casa, reorganize a base para que a gente possa botar na pauta o Deputado, empréstimo. eu vou ter que fazer um intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta. Hoje, o governo, então, Pezão, não tem maioria na Assembleia? O senhor responde logo após o intervalo.